Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, Dr. Olavo Hamilton, advogado, professor universitário, também conselheiro federal da OAB, tentando aqui nos ajudar a, no caso, explicar, a compreender o inquérito das fake news que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, com ênfase na prisão do deputado Daniel Silveira. Dr. Olavo, já vamos caminhando para falar da questão do Daniel Silveira, que ainda está preso até o momento da gravação desse programa, mas temos que entender o que é imunidade parlamentar. Nos ajude a entender, doutor. No caso, palavras, opiniões, alguns afirmam que só protege, no caso, ao deputado, somente no âmbito do palanque, ali do púlpito, ali no caso, na Câmara, ou na questão do setor privado, na sua casa, já não teria esse direito, essa prerrogativa. Nos ajuda a entender, para o pessoal de casa, o que é imunidade parlamentar. A imunidade é algo absolutamente necessário em qualquer regime democrático. E não são só os parlamentares que gozam de imunidade. Imagine que você está representando uma população, você está representando os interesses de grande parte da população e nessa representação dos interesses, muitas vezes você tem que afrontar opiniões diferentes, você tem que se posicionar firmemente contra determinadas autoridades da República e você não pode fazer isso com medo. Então, para que a representação seja bem feita, no interesse da população, é necessário que no exercício do mandato você tenha essa imunidade. Os advogados também têm essa imunidade quando tratam dos interesses de seus clientes. Eles não respondem por eventuais excessos, pelo menos criminalmente e civilmente não, respondem no âmbito da OAB. Então isso é normal, isso é da democracia, isso é para cumprir o interesse da população, não é tanto do deputado. Agora, essa imunidade ela é circunscrita ao exercício do mandato. Ela é circunscrita aos interesses da população e ao cumprimento da Constituição Federal. No início agora de fevereiro, no caso o deputado Daniel já vinha publicando vídeos muito fortes, muito enfáticos. E nesse último, que deu origem à sua prisão, ele supostamente teria se exaltado, valorizado em excesso a ditadura, pedindo talvez até a volta do AI-5. O senhor assistiu o vídeo, o senhor, pela sua concepção, ele teria infringido algum artigo do Código Penal, antes, assim, sem tocar ainda na questão da questão da Lei de Segurança Nacional. Como é que o senhor tipificou a conduta do deputado Daniel Silveira? Não resta dúvida que o deputado Daniel Silveira é deputado em qualquer circunstância. Ele dormindo é deputado, ele conversando numa mesa de bar é deputado, ele gravando um vídeo para a internet, ele também é deputado. A imunidade parlamentar também o acompanha em todos esses lugares. Ele não é deputado só no Congresso Nacional. Então ele pode exercer o seu mandato em qualquer lugar, inclusive fazendo uma gravação no vídeo. Mas ele não pode exercer os interesses da população, exceder os interesses da população, nem exceder os limites dessa imunidade parlamentar, que deve ser sempre vinculada ao exercício do mandato. Na minha opinião, existem sim indícios sérios de que ele teria cometido vários crimes naquelas manifestações que fez, pelo menos no último vídeo, né? Eu diria que, já que nós não estamos falando ainda de crimes contra a segurança nacional, mas crimes contra a honra, né? Atentou contra a segurança das instituições também, defendeu o que é inconstitucional, a ditadura, defendeu o ato institucional número 5, né? Então, existem sim indícios fortes de que ele tenha cometido crime, inclusive naquele momento em que divulgava o vídeo. Agora, voltando para a Lei de Segurança Nacional, ele teria, no caso, qual artigo, assim, não artigo, qual crime tipificado no Código de Segurança Nacional especificamente, doutor? Assim, foi quando ele falou de um caso em particular de um ministro que supostamente teria vendendo sentenças. Quando o senhor viu a questão ofensa à segurança nacional, ou no caso Alexandre Moraes teria visto?
Uma das críticas que eu faço à Lei de Segurança Nacional é justamente que os tipos são muito abertos. Né? Você não tem tipos fechados como no Código Penal. Isso, verdade. verdade. Código Penal é tudo muito claro. Matar alguém é crime. Né? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia é móvel, é o furto, é crime. Na Lei de Segurança Nacional, como outras leis mais antigas, leis criminais mais antigas, você tem tipos muito abertos. Então, a depender de como o comportamento seja interpretado, você pode enquadrar nessa lei. Quando o deputado Daniel Silveira, por exemplo, propõe o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do próprio Congresso, quando ele propõe a prisão de ministro do Supremo, simplesmente porque tem um pensamento diferente que o dele, fica muito claro que ele está atentando contra as instituições, contra a separação dos poderes, contra o poder judiciário, contra a soberania da nação. Então, isso tudo é muito grave. O que é que representa o AI-5? O AI-5 fechou o Congresso Nacional, a partir do AI-5 se determinou a prisão de parlamentares, né? Se aposentou compulsoriamente ministros do Supremo, se impossibilitou a utilização do habeas corpus, e você teve uma série de perseguições aos jornalistas e à imprensa nacional. Então, defender esse instrumento é muito grave. Agora, o que é irônico de tudo isso é que o deputado Daniel Silveira, em um outro vídeo, chamou de vagabundo qualquer pessoa, inclusive juiz, membro do Ministério Público, advogado, que defendesse a audiência de custódia. Mas ele foi à audiência de custódia e na audiência de custódia se humilhou e pediu para ser solto. Ele também foi contra, aliás, defendeu o AI-5, que suspendia o habeas corpus, mas a defesa dele já manejou habeas corpus contra a sua prisão. Ele sempre se manifestou contra os direitos humanos, e eu fico muito feliz de saber que a defesa dele já pensa em levar o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então a gente percebe, e aí talvez isso nos dê um alívio maior, que tudo o que o Daniel Silveira diz talvez seja para agradar uma certa parcela da população. Ele não acredita nisso, porque ele próprio, quando preso, foi à audiência de custódia, fez uso dela, a defesa requereu na audiência de custódia sua soltura, utilizou o habeas corpus, coisa que não seria possível no ambiente do AI-5, e ele, que é contra os direitos humanos, agora pensa em recorrer para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Fico muito feliz que a defesa dele e também o deputado Daniel Silveira acreditem nessas instituições que hoje eles buscam. Um ponto bem relevante que eu queria que o senhor nos ajudasse a entender sobre a questão da prisão em flagrante. Alguns afirmam, né, se tem um mandato, não teria o flagrante, teria acabado o flagrante, né, se esvaziado o flagrante. Como o senhor viu essa formalidade ser empregada no caso do Daniel, se especificamente houve realmente o flagrante, ele estava em estado de flagrância que teria permitido aquele tipo de prisão específica? Se houve o crime, se houve o cometimento de crime, no momento da prisão havia também um flagrante. Ocorre a prisão, ocorre o estado de flagrância logo após o sujeito cometer o crime. Esse logo após não existe um tempo descrito na lei penal, nem na lei processual penal, mas hoje já se tem algo mais ou menos como 24 horas, ou um pouco mais do que isso, se a polícia estava empreendendo buscas contra a pessoa que se procurava prender e que teria cometido o crime. Então, se houve o cometimento de crime, houve também o estado de flagrância. O que se está estranhando no momento é que, se a prisão era em flagrante, não necessitava de mandado de prisão. E realmente, com muita propriedade, as pessoas estão fazendo essa crítica. Se há uma prisão em flagrante, não precisa de uma ordem fundamentada do juiz para prender. Isso é um outro tipo de prisão que não é prisão em flagrante. Mas eu também não vejo essa atitude do ministro Alexandre de Moraes em determinar a prisão em flagrante como algo que vá tornar ilegítima, ilegal essa prisão. É uma tecnia, né? É algo que, enfim, não existe no mundo do direito processual penal, mas é algo que não faria também diferença nenhuma ter ou não ter esse mandato. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Olavo Hamilton sobre a prisão do deputado federal
Daniel Silveira, do PSL. Ainda vamos discutir aqui, professor, a questão da própria discussão na Câmara, da prisão dele, a manutenção da prisão. Então ainda tem muitas temáticas interessantes, então não sai daí, voltamos já.